Hoje, Corinthians! Hoje é Campeonato Brasileiro, hoje é Brasileirão, o encontro de velhos conhecidos. Lembra dele? Paolo Guerreiro, do lado do Avaí, Renato Augusto, do lado do Corinthians, novidade do timão, o timão de Cássio, o timão de Vitor Pereira, o timão que busca a reação, o timão que precisa de vitória do Campeonato Brasileiro e pensa na Libertadores na próxima terça-feira. Raça, timão, você é tradição. Escalação do Corinthians, todas as novidades. O noticiário mais completo do Corinthians, aqui, canal do Cereto, Cereto News. Roda vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Que você quer um gole d'água? Respira fundo, tome uma água, faça a inscrição no canal do Cereto, aperte o sininho para receber todas as notificações. Tá preparado para o jogo de hoje? Tá preparado para o jogo de hoje contra o Avaí? Corinthians e Avaí, hoje às 7 da noite, na Ressacada em Florianópolis, e tomara que o corintiano não fique de ressaca. Ressacada em Florianópolis, cidade espetacular, Florianópolis. O Avaí, o Corinthians venceu o Avaí no primeiro turno pelo placar de 3-0, 3 gols do Roger Guedes. Tomara consiga de volta mais uma vitória, tomara consiga agora no segundo turno também mais uma vitória. Mas antes do noticiário completo do Corinthians, para você, eu quero dar um recado especial da Sportbet, sportbetbr.com. Sportbet BR é assim, você faz o cadastro, é uma plataforma, é uma casa de apostas absolutamente segura, absolutamente confiável e muito fácil de você apostar a partir de 50 centavos. Você entra aí no QR Code para você fazer o seu cadastro e aposte já. Apostou, ganhou, é Pix, sportbetbr.com. E um detalhe, final de semana recheado de jogos, além do Campeonato Brasileiro, recheado de jogos também dos campeonatos europeus. Né? Tem campeonato da Inglaterra, Premier League, Bundesliga, a Ligue 1 da França, a La Liga da Espanha, o campeonato recheado de campeonatos europeus. Então, sportbetbr.com. Apostou, ganhou, é Pix. Atenção para o noticiário do Corinthians, e eu quero dizer a você que o Corinthians joga hoje contra o Avaí em Florianópolis, e é claro que é um jogo importante do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque o Corinthians está ainda na briga pela liderança da competição, está em busca da liderança da competição, está 4 pontos atrás do Palmeiras, na liderança do Campeonato Brasileiro. Continua muito vivo no Campeonato Brasileiro. Torcedor corintiano muito machucado depois da derrota para o Flamengo pelo placar de 2-0 no meio de semana. Aliás, foram 2 meios de semana, né? Uma quarta-feira e depois a terça-feira, onde o torcedor corintiano ficou muito machucado. Na derrota da Copa do Brasil para o Atlético Goianiense e depois na derrota para o Flamengo pela Libertadores da América. Nesse intervalo, teve a vitória sobre o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, deixou o Corinthians vivo no Campeonato Brasileiro, e agora o Corinthians precisa da reação contra o Avaí. E tem novidades no time. O Renato Augusto foi relacionado. O Renato Augusto não deve começar jogando, mas deve ficar no banco de reservas e deve entrar pelo menos alguns minutos na partida. O Renato Augusto ficou 45 dias fora do time, um pouco mais, 45 dias, por uma contusão na panturrilha, uma contusão muito complicada na panturrilha. Renato Augusto ficou de fora, agora está de volta e ele deve jogar pelo menos alguns minutos para recuperar o ritmo de jogo, tentar recuperar parte do ritmo de jogo, para o jogo de terça-feira, que é o jogo mais importante contra o Flamengo, onde o Corinthians vai ter que vencer por 3 gols de diferença, e é uma situação muito difícil, mas o Corinthians precisa demais do Renato Augusto. Sem o Renato Augusto, o Corinthians perde demais na criatividade no meio de campo. Além do Renato Augusto, outra novidade do Corinthians, a presença do Ramiro, que no primeiro momento não seria relacionado, não seria aproveitado pelo técnico Vitor Pereira.
Mas com a contusão do Maicon, os jogadores do Corinthians estão todos machucados, né? Fica toda hora jogador machucado no departamento médico. Aliás, por isso mesmo, eu quero falar sobre isso, o Corinthians fez mudanças no departamento médico, mas o Maicon tá fora, né? Quebrou o dedo do pé esquerdo, vai ficar um tempo fora. E então, nesse momento, até por uma questão de emergência, o Corinthians olhou para o elenco e percebeu que tinha o Ramiro. Então, o Vitor Pereira optou por utilizar o Ramiro. O Ramiro foi relacionado, vai jogar com a camisa 17, também não sei se começa jogando, acho muito difícil, mas é um jogador que, num primeiro momento, não seria utilizado pelo Vitor Pereira e agora sim será utilizado. O Matheus Vital não foi relacionado. O Matheus Vital, pelo menos por enquanto, a ideia é não utilizado. Então são as novidades do time do Corinthians. Os jogadores relacionados, a escalação, a gente vai ficar sabendo uma hora antes do jogo, mas os jogadores relacionados, o Cássio, o Matheus Donelli e o Alan Gobetti. O Carlos Miguel continua com Covid. Os zagueiros, Gil, Balbuena, Robert Renan e Bruno Mendes. Raul Gustavo continua se recuperando de uma contusão. Os laterais, Bruno Melo, Fagner, Rafael Ramos, Lucas Piton e Fábio Santos. Aí é o que o Corinthians tem de melhor nas laterais. Meio-campistas, Rony, Giuliano, Cantígio, Duqueiroz, Renato Augusto, Fausto Vera e o Ramiro. Ramiro, novidade. Fausto Vera deve ser titular do Corinthians no jogo de hoje. Renato Augusto, novidade. O Xavier sequer foi relacionado, não tá nas graças. O Xavier deve ser negociado, provavelmente. Atacantes, Gustavo Mosquito, Yuri Alberto, Roger Guedes, Giovani e o Júnior Moraes. O William não viajou com o elenco, tendinite na perna, na coxa direita, né? Tendinite. O William está sendo poupado e preparado para o jogo de terça-feira e continua com os rumores, o papo nos bastidores de que ele pode ser negociado, de que ele pode ir embora, principalmente para o futebol da Inglaterra, né? O Jesus, como eu já disse no vídeo anterior, se você não viu, veja, técnico do Fenerbahçe, também tem interesse no William, então o William fica de fora desse jogo. E o Júnior Moraes pode ser aproveitado, é uma das novidades. O Adson também não foi relacionado, o Adson está fora, não se sabe exatamente o que ele tem. A direção do Corinthians, a comissão técnica e a assessoria de imprensa do Corinthians, do departamento médico do Corinthians não revelou. Muitos jogadores machucados, né? Vamos contar aí. Paulinho, o Maicon, o Fagner já ficou muito tempo machucado, Renato Augusto machucado, o William toda hora machucado, muitos jogadores machucados. O Corinthians sofreu demais nessa temporada por causa de jogadores machucados. No primeiro momento, houve a atenção para a questão da preparação física. Tanto é que o Bruno Maziotti foi contratado para ser uma espécie de coordenador da preparação física, da fisiologia, do departamento de fisiologia do Corinthians, em especial para tentar recuperar o Renato Augusto, para fazer um trabalho especial com o Renato Augusto. O Bruno Maziotti, que trabalhou com Ronaldo, né? Com Ronaldo Fenômeno durante muitos anos, trabalhou também no Corinthians, na seleção brasileira, e continua trabalhando com o Ronaldo, mas está prestando serviços no Corinthians. E agora a informação de que o Bruno Maziotti também será responsável pelo departamento médico do Corinthians. Quem era o responsável pelo departamento médico era o Joaquim Grava, que tem força política, foi um médico muito importante do Corinthians durante muitos anos, né? Uma figura política também muito importante no Corinthians durante muitos anos, e aí um dos motivos teria sido uma desavença do Joaquim Grava com o Roberto de Andrade, que é diretor de futebol do Corinthians, foi presidente do clube. Então teria sido uma briga política. O outro motivo teria sido a insatisfação do trabalho do departamento médico do Corinthians nesse momento, porque muitos jogadores estão machucados e esses jogadores estão demorando para jogar. A recuperação está demorando demais. E isso está prejudicando o time do Corinthians. Se a gente tentar fazer uma escalação, e eu não coloquei o Campinho, porque nesse momento a gente sempre quebra a cara, né? Quando vai tentar fazer a escalação do Corinthians. Mas o Cássio, eu vou tentar arriscar aqui. Cássio, Rafael Ramos, o Gil, o Balbuena ou o Bruno Mendes e o Fábio Santos na lateral esquerda, pelo menos é essa a escalação do Corinthians que eu
que eu estou projetando. No meio de campo, o Fausto Vera, o Rony e o Juliano. No ataque, o Mosquito, o Roger Guedes e o Giovani. Acho que esse vai ser o time do Corinthians. E lembra o Guerreiro? O Paulo Guerreiro? Tem o Paulo Guerreiro aí? É o centroavante Paulo Guerreiro. É um dos jogadores mais importantes da história do Corinthians pelo gol que ele fez. O gol que ele fez em 2012. Gol do título mundial. Paulo Guerreiro hoje joga com a camisa do Avaí. Está com 38 anos. Sempre divide muito as opiniões o Guerreiro no que diz respeito a torcida gosta ou não gosta do Guerreiro, porque quando ele saiu do Corinthians, ele saiu de uma maneira meio esquisita. Ele saiu para jogar no Flamengo, né? E sendo que ele tinha prometido que no Brasil ele não jogaria por outra. No Brasil ele não jogaria por outra equipe, ele só jogaria no Corinthians. Mas, olha só, ele puxando peso aí com a camisa do Avaí. O Guerreiro foi o autor dos 2 gols do Campeonato Mundial em 2012, né? Principalmente o gol contra o Chelsea. Vai entrar para a história, já entrou para a história, né? Será eternamente lembrado como o autor do gol, de um dos gols mais importantes, se não o gol mais importante da história do Corinthians, o gol do Campeonato Mundial em 2012. Pois é, o Guerreiro foi contratado pelo Avaí, não jogava há 10 meses, desde que ele rescindiu o contrato com o Internacional. Mas o Guerreiro não vai jogar, não vai começar entre os titulares, não está bem fisicamente, não está no seu melhor condicionamento físico, pelos motivos explicados. De qualquer maneira, vai ser um reencontro, né? O Guerreiro jogou, por exemplo, com o Fábio Santos, foi campeão mundial com o Fábio Santos, jogou com o Renato Augusto no ano seguinte, jogou com o Cássio, né? Vai ser o reencontro de velhos conhecidos. Como eu disse, o Corinthians venceu o Avaí pelo placar de 3-0 na ida, né, no jogo do primeiro turno. 3 gols do Roger Guedes. Quem sabe o Roger Guedes desencanta e faz mais 3 gols hoje. E é justamente a diferença de gols que o Corinthians precisa para conseguir a classificação contra o Flamengo na terça-feira e depois para conseguir a classificação contra o Atlético Goianiense. O Corinthians vai ter, mais do que priorizar a defesa, o Corinthians vai ter que desencantar no ataque. Vai ter que fazer gols. O Vitor Pereira vai ter que arrumar uma maneira de fazer gols, né? Perguntado na entrevista coletiva da última quarta-feira, da última terça-feira, como é que ele ia fazer para inverter o resultado contra o Flamengo, ele mesmo disse que não sabia, que ele ia ter que quebrar a cabeça para tentar entender como é que ia fazer para tentar inverter. Mas enfim, hoje é Campeonato Brasileiro, hoje é jogo contra o Avaí às 7 da noite, e depois do jogo acabou a brincadeira aqui, hein? Depois do jogo tem live aqui, você vem comigo, acabou a brincadeira. Deixa eu ler os comentários dos amigos que nos escrevem e participam e interagem aqui conosco no canal do Cereto. Fábio Gomes, boa noite, bom dia, boa tarde. Deve ser comentado, quantificado e até noticiado os tipos de lesões do Corinthians, porque uma coisa é a lesão causada pelo grande número de jogos, desgastes, etc. Mas na maioria das vezes é por entradas mais pesadas dos outros times. O Paulinho, uma das lesões é do William e o Maicon. Os árbitros devem ser mais rigorosos nas punições, pois não podemos colocar somente como acidente de trabalho. A arbitragem tem que ser mais rigorosa, assim os atletas vão maneirar. Grande abraço. É uma boa observação. A arbitragem realmente tem que ser mais rigorosa. O próximo comentário do Jailson Pereira. Ê, Seretão, quando o William chegou, fizeram o maior barulho, inclusive o senhor, Sereto. Parecia até que os Beatles tinham virado corintianos. Não me engano mais não. Depois de Pato e Luan, eu só valorizo os jogadores depois de ganharem títulos. Antes não. Será que está acontecendo no Corinthians igual o velho Vamp disse? Eles fingem que pagam e eu finjo que jogo. Será? Não sei não. Vamos para o próximo comentário. Pessoal participando por aqui. O João Ribeiro Gonçalves. O Corinthians bate de frente com qualquer time do Brasil. Mais time completo e bem fisicamente. O problema é que sempre temos desfalques importantes. O Maicon, Renato Augusto e o William. Nem vou lembrar do Paulinho, que ainda não mostrou um futebol de encher os olhos nesta passagem. Até porque se machucou, né? João Ribeiro Gonçalves, obrigado pela tua participação, pelo teu carinho. O Marcel Braga, acho que vai jogar o Cássio, Fagner, Balbuena ou Gil, o Bruno e o Fábio. O Vera, o Du, o Ramiro, o Renato Augusto e o Yuri Alberto Guedes. Ele tá aí escalando o time que deve jogar.
que na opinião dele deve jogar contra o Avaí. Vamos aguardar, escalação apenas 1 hora antes do jogo. Faça a sua inscrição no canal do Cereto, não deixe de participar e fazer a inscrição do canal do Cereto, aperte o sininho para receber todas as notificações, Deixe o seu like, participe conosco, fortaleça o canal, deixando o seu like, contribuindo, compartilhando a live, compartilhando os vídeos. Se você está gostando do canal, é claro, faça o seu comentário, eu leio todos os comentários. A sua opinião é muito importante pra gente. Você faz a diferença aqui no canal do Cereto. E agora você sabe. Me segue nas redes sociais, não se esqueça. @CardoCereto no Instagram, @CardoCereto no Twitter e também Cereto Oficial no TikTok. E agora você sabe. Acabou a brincadeira. Continue no canal. Hoje tem depois do jogo, hein? Depois do jogo tem. Terminou o jogo, vem pro Acabou a Brincadeira. Tchau.